Não tem como eu ser uma pessoa de Deus e eu não ter uma vida de oração. Não tem como eu ser uma pessoa de Deus e eu não ser temente a Deus. Não tem como eu ser uma pessoa de Deus e eu não ter boas obras. Tudo tem que andar junto. Observe. Essas três coisas têm que andar junto na nossa vida se nós realmente somos pessoas de Deus. Nós temos que ter vida de oração, ser temente a Deus, e temos que ter boas obras. Por quê? A vida de oração vai te levar a viver um relacionamento com Deus. A única forma de você ter um relacionamento com Deus é uma conversa com Deus. Aonde que você cria uma intimidade com a pessoa? Não é quando você passa a conversar com ela, você passa a conhecer ela mais? Numa conversa que você tem com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, uma conversa de 40 minutos, vai te levar a conhecer mais aquela pessoa, não. Por quê? A conversa vai criar o quê? Relacionamento. Esse relacionamento cria o quê? Intimidade. Então a oração te leva ao relacionamento com Deus e à intimidade com Deus. É necessário praticarmos uma vida de oração. Só que tem pessoas que vêm para a igreja, vêm buscar Deus, vêm busca de milagre, vêm busca do profeta, mas ele não pratica uma vida de oração. Tem gente que só ora na hora que o pastor fala, põe a mão na cabeça. Ele fala assim, Jesus está aqui. Fala assim, Deus está aqui. Tem gente que só ora dessa forma. Só quando vem o culto, passa o sábado todo, mas não ora, não busca Deus. Não separa um momento de oração, de conversa com o Senhor. E como que você vai ter um relacionamento com Ele? Como que você vai ter uma intimidade com Ele se você não pratica uma vida de oração? Quando Jesus veio nessa terra, Jesus ele tinha um relacionamento com o Pai, tinha ou não tinha? Tinha. Jesus era filho de Deus, era ou não era? Era. Mas Jesus orava. Jesus podia pensar, eu sou filho de Deus, eu preciso orar. Eu sou filho de Deus, eu estava lá no trono com Ele. Mas Jesus orava, a Bíblia vai dizer que todos os dias de manhã, Jesus deixava o seu discípulo, ele se separava para orar. Jesus subia os montes sozinho para orar. Por quê? Quando Jesus ora, Jesus vai manter o seu relacionamento com o Pai. Quando Jesus ora, vou te dar uma ideia. Um casamento, duas pessoas são casadas, sem diálogo, o casamento prospera. Não. Agora um casamento que tem conversa, que coloca as coisas no eixo, vamos conversar, sempre está conversando, prospera ou não prospera? Porque tem casamento que não prospera, falta de diálogo. Tem gente que é casado só no papel, mas não conversa com o outro, não diálogo dentro da casa, é de mal, toca de mal, não vai prosperar. Você tem que ter diálogo, você tem que ter conversa. Você tem que conversar, porque aí você vai ter relacionamento vai criar intimidade. E a conversa no casal, toda vez que casal, você entendeu o mundo espiritual. Quando você conversa entre casal, fala, eu acho que eu preciso mudar isso, né? Então, você vai conhecer os defeitos na conversa. Quanto mais você tem intimidade com a pessoa, você conhece os defeitos dela. E ali você vai ver aonde que tem que trabalhar para ter a mudança. Assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você conversa com Deus, irmão, mais Deus vai te revelar onde está as suas falhas, mais Deus vai te mostrar os seus erros, mais Deus vai te mostrar que você tem que consertar com Ele para que essa intimidade cresça, para que essa vida com Ele cresça. Era assim que Cornélio vivia, uma vida de oração. Mas Cornélio não só orava, Cornélio também era temente a Deus. Porque não adianta, Jonathan, eu orar e eu não obedecer a palavra, mas só obedece a palavra que é temente a Deus. Não adianta eu orar, mas eu não viver o que está escrito na Bíblia, eu não buscar obedecer. Porque Davi disse que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Salomão escreveu e falou assim, ó, filho meu, guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos, é saúde para a tua alma. Ata elas como as minhas palavras, como um cordão de ouro no seu pescoço, escreve ela na tábua do coração. Então quando eu temo a Deus, eu vou observar as escrituras, eu vou observar os mandamentos de Deus. Quando a gente teme, irmão, quem tem medo da lei não vai transgredir a lei. Mas quem não tem medo da lei, transgride e sofre as consequências. Então quando a gente teme ao Senhor, a gente busca ter uma vida de obediência, uma vida de consagração. Então Cornélio é um homem de oração, Cornélio é temente a Deus. E outra coisa, ele era o quê? Um homem de boas obras. Ele tinha obras. Porque se eu estou em Deus, as minhas obras têm que ser puras. Jesus falou que de uma fonte não jorra água. Ou ela jorrava doce ou jorrava salgada. Tem gente que está jorrando duas águas. Uma hora é só coisa boa que ela pratica, mas outra hora é só coisa ruim. Não tem como.
seja árvore boa, produz seus bons frutos, ou é você árvore má e produz seus frutos maus. Não tem como colher figo dos abrolhos ou uva dos espinheiros. Cada árvore produz o seu fruto. Mas se você é uma árvore má, suas obras são más. E se as suas obras são más, prova que você não é temente a Deus e você tem vida de oração. Mas se as suas obras são boas, as suas práticas são boas, aí prova que você é um homem igual Cornélio, que você é um cristão, uma cristã de verdade, que você está de fato na presença de Deus. Porque, irmãos, o que as pessoas mais vão notar é as nossas obras, você sabia? Todo mundo respeitava Cornélio por isso. Todo mundo olhava para falar: o Cornélio é o homem de Deus. Cornélio é um homem de referência. Na região de Cornélio era o grande homem de Deus. O que mostrava isso em Cornélio, homem de Deus? As obras que ele praticava, a bondade que ele tinha, a obediência a Deus, a vida de consagração. E o que vai provar o que eu sou de Deus e não sou é as obras que você está praticando. Que obras você tem mostrado, irmãos, às pessoas? Quais são as obras que têm manifestado por bem da tua vida? Quais têm sido essas obras? Porque isso é que vai provar de fato que você é. A gente tem que manifestar obras boas. Jesus falou o que lá no livro de Mateus 6:23? Que nós somos o quê? A luz do mundo. E o sal? Luz do mundo. Jesus falou assim: ó, não tem como você pegar uma cidade edificada, iluminada, que tem luz, e esconder ela em cima do monte. Todo mundo vai ver ela e achar. Não tem como você pegar uma lamparina acesa e esconder ela debaixo de uma cama. Todo mundo vai ver, porque a luz vai revelar, vai denunciar que ela está lá. E sabe o que Jesus está dizendo? Quando você tem boas obras, as boas obras provam quem realmente você é. Quando você tem boas obras, a sobra vai provar se você é de Deus, se você não é. Quer discernir se o fulano, a fulana é homem ou mulher de Deus? Olha as obras que ela está tendo diante do Senhor. Aleluia! Então esse Cornélio era um homem de oração, homem temente a Deus, homem de boas obras. Só que hoje o povo não se importa em ter boas obras. Tudo que vem hoje por crente é lucro. Qualquer água que vem, ele bebe. Qualquer comida que vem, ele come. Qualquer pessoa que aparece na vida se envolve. Hoje as pessoas não estão preocupadas em ser igual Cornélio, irmão. E olha que Cornélio, você vai entender, ele não era batizado no Espírito Santo ainda. Cornélio não conhecia Deus de forma profunda ainda. Nem era batizado nas águas, porque ele não sabia sobre o batismo de Jordão. A gente vai entender mais na frente, Cornélio batizando depois. Porque Pedro é enviado na casa dele para batizar Cornélio. Mas Cornélio, mesmo sem ser batizado, irmã, já tem boas obras, já mostra quem ele é. Porque o batismo nas águas, ele não salva de forma literal. É só mesmo um sinal de que você está decidindo seguir aquele caminho, que você se arrependeu. Mas quando você toma a decisão de batizar nas águas, você já tem que ter boas obras, você tem que ser uma nova pessoa, você tem que ser uma nova criatura. Você já tem que manifestar, mostrar que você tem que ter bons frutos. Não, eu vou batizar porque o caminho é esse. Ou vou batizar fulano, porque fulano tem boa obra. Não é batizar tomando cachaça e sair bebendo cachaça. Batizar contando mentira e sair mentindo. Batizar fornicando e sair fornicando. Batizar, irmão, não! As pessoas estão levando o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, com muita frieza. E não procuram ter uma mudança. Levam tudo na brincadeira. Não existe fé, existe a falta de fé. Não está nem considerando o que Jesus fez por você na cruz. Está levando a brincadeira. Porque batizou nas águas. Está há 500 anos, está criando dente podre na igreja, de tantos anos que está na igreja. Velho, criando barba. Mas Cornélio nem era batizado ainda e mostra frutos melhor do que o seu. Cornélio nem era batizado ainda, mas Cornélio é um homem reconhecido na sua região como um homem de Deus. Isso é porque a gente não preocupa com as obras. Não que a gente tem que provar algo para alguém. Você não deve provar nada para ninguém. Reconhece Deus na sua vida quem quiser. Mas a sua missão é manifestar Cristo para esse mundo. Jesus veio revelar a glória do Pai.
Ele vem revelar a glória do Pai. Como que nós conhecemos a Deus? A Bíblia fala, ninguém viu a Deus, não há o seguir. Mas Jesus, ele trouxe a revelação do Pai para nós conhecermos a Deus. Ninguém conhece a Deus de forma literal. Nós conhecemos a Deus por meio do seu Filho Jesus e por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quando Jesus estava ali com Felipe, ele falou assim, Senhor, mostra para nós um caminho que nos basta. Aí Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, então mostra. Aí Felipe mirou, Natanael falou assim, ó, então mostra para nós o Pai, nós queremos conhecer o Pai. O Senhor fala tanto dele, né? Aí Jesus, quem vê a mim, vê o Pai que me viu. Quem vê Jesus, vê o Pai. Porque ele vem revelar a glória do Pai para nós. Agora, se Jesus revelou a glória do Pai para nós, nós somos responsáveis como igreja revelar Jesus. Glória a Deus. Ele disse, olha para mim, você vai conhecer quem? O Pai. Agora você, as pessoas têm que olhar para você e tem que ver quem? Jesus. Mas como que alguém vai ver Jesus na minha vida se as obras que eu estou praticando é do diabo? Como que as pessoas vão ver Jesus na minha vida se as obras que eu estou manifestando é na carne, as obras do mundo, é aquilo que desagrada a Deus? Porque tem gente que, em vez de ter amizade com Jesus, tem amizade com o mundo. Mas lá em João, 1 João, a Bíblia diz, não seja amigo do mundo, porque vão se tornar inimigo de Deus. Porque todo aquele que ama a Deus odeia o mundo. E se você não odeia o mundo, não odeia as práticas maus que são abomináveis aos olhos de Deus, não está tendo boas obras. Não adianta, irmão, a gente continuar enxergando o dedão do pé, achar que a gente merece ser salvo, achar que Jesus vai voltar e eu tenho um privilégio de ir para o céu, porque eu canto, que eu prego, porque eu sou mais bonito, porque não! A gente tem que buscar uma mudança, uma transformação, a gente tem que obedecer a palavra, a gente tem que viver Cristo, a gente tem que renunciar cada dia a esse mundo, a nossa carne, o nosso pecado, se consertar com Deus. Para quê, pastor? Para que quando a trombeta tocar, a gente venha fazer parte dessa transformação que vai acontecer nos ares. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque não adianta a gente estar na igreja e no final a gente ir para o abismo, nadou e morreu na praia. Buscou e nada teve. Porque tem pessoas que olham e não tem resposta. Busca e Deus não faz nada. Porque você fala, Deus faz na minha vida, Deus resolve, Deus faz aqui, Deus se posicione. Deus está dizendo, vai obedecer minha palavra comigo. Faz uma aliança verdadeira comigo. Então esse Cornélio era um homem que ele decidiu. Sabia que ser diferente é uma decisão nossa? Ninguém te pastor, eu não vou pegar com meu marido. Não vou por causa de fulano. Pastor, é isso. Ei! É você que tem que decidir mudar. É você. O fulano, cigano, ninguém impede ninguém de buscar Deus. Porque quando a pessoa quer fazer uma besteira, ninguém impede, ela vai lá e faz. Agora fazer o que é bom, tem que fazer impedimento. É meu filho, é meu marido, é não sei quem, é minha avó. Não. A decisão é sua. Cornélio ouviu falar de Deus e ele decidiu ser um servo de Deus. Ele decidiu nunca mais viver a vida que ele vivia, mas viver uma vida nova, aprendendo com a palavra, aprendendo com a lei e colocando em prática. A decisão ela tem que ser sua. Não adianta você ficar tampando só com a peneira, vir aqui esperando um milagre acontecer e você não tomar uma decisão dentro do seu coração de ter uma mudança. Eu vou ser uma nova pessoa, vou ser um novo homem, agora sim, eu vou mostrar Cristo, eu vou ver. É ser diferente, irmão. Aquele que está em Cristo, a nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Pastor, é porque eu sou assim mesmo, estressado. Então pede para te libertar disso, não. Não tem meu jeito assim, estourado. Pede para libertar. Você não nasceu para ser escravo do diabo. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você sabe aonde que a humanidade se tornou escravo do pecado? Sabe aonde? Quando aconteceu a primeira desobediência. Porque quando você vive a desobediência a Deus, você vive debaixo da escravidão do pecado. Você se torna servo. Mas quando você obedece a Deus, você encontra a liberdade em Cristo, não para viver livre do jeito que você quer,
Mas liberdade não se diz ser livre do quê? Do pecado. Jesus chegou lá em João capítulo 6, capítulo 8, ele pregando para os judeus, ele falou assim, ó, ele disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí eles falaram, mas libertar de quê? Não, não está preso, começou a debochar. Não está na prisão, não está solto aqui, ó. Preso de quê? Jesus não falava de uma prisão física, mas a prisão espiritual chamada a prisão da sua alma no pecado, na prática do pecado. Prisão. Por que Jesus trata como prisão? Porque aquela pessoa que vive no pecado, ela não consegue se libertar. Ela fica presa. Ela sabe o que ela está fazendo errado, mas continua, porque ela está sendo escrava do pecado. Ela está sendo serva. Aí Jesus falou, conhecer a verdade, vos libertará. Mas como assim? Aí Jesus vai dizer, aquele que serve o pecado é escravo do pecado. Aí vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus entrar na nossa vida, nós somos o quê? Livres. A carne não manda de nós mais. O pecado não nos domina mais. Mas agora somos livres de quê, pastor? Para viver uma vida de qualquer jeito? Não. Somos livres daquela prática que nós vivíamos preso. Mas agora somos livres para adorar a Deus, servir a Deus e obedecer o mandamento de Cristo. Agora nós somos prisioneiros de Jesus. Quando você batiza nas águas, ali simboliza o quê? Não é morte? Você morre para onde? Para o mundo, não é? Então a pessoa recebeu Jesus batizando, morreu, certo? Na carne. Morreu para o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está aqui, já foi de velório, aqui levanta a mão. Eu já. Todo mundo. Quando você estava no velório lá, que você viu a pessoa chorando pelo ente querido, falando fulano respondia? Não. Fulano respirava? Não. Se beliscasse o fulano, ele sentia alguma coisa? Não. Então beleza, quem está morto não sente nada, né? Agora, como que você morreu para o mundo, morreu por amor a Cristo, e sua carne está sentindo? Entendeu? Se você morreu, você não vai sentir mais o eu quero ir para o mundo. Não, se morreu, acabou, não sente nada. Porque você morreu. Mas se a vontade da sua carne está sendo maior do que a vontade do seu espírito, significa que a sua carne está viva e muito viva. Se ela está dominando o seu espírito, é porque a sua carne está subjugando o seu espírito e ela está viva. Ai meu Deus, eu não consigo. Passo fulano e olha, eu comi isso, meu Deus, você é mais forte do que eu, está viva, tem que matar ela. Tem que matar ela. Tem que morrer. Porque quando você, pastor, mas a Bíblia fala que é a luta do espírito contra a carne, a carne do espírito. A carne não tem o desejo? Tem, mas quando a carne morre, o seu espírito domina ela. O que Jesus dá para nós? Paulo vai falar das obras da carne. Gálatas 5,17. A carne deseja o quê? Fornicação, mentira, roubo, adultério. Tudo isso é da carne. Vício. Ali as obras da carne. Avareza, inveja, homicídios. Beleza. Mas lá no versículo 22 ele fala da obra do Espírito. E qual é a obra do Espírito? Amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quando você morre no mundo e você tem Cristo na sua vida, seu espírito é vivificado, o seu espírito recebe o quê? Domínio? Para dominar o quê? A sua carne e a sua alma. Você começa a dominar aquela vontade que você tinha de errar com Deus, de fazer o que não é. Você consegue controlar ela, você domina. Quando a mente fala, pisa no seu dedo, você está lá na fila da loja, pisa no seu dedo, você vai falar, sua quem? Você já segura e fala, vença de Deus. Você domina. Você consegue dominar. Quando a sua carne ela quer, alguém te oferece um copo de cerveja, aí sua carne, rapaz, tá geladinha. Você começa a imaginar, aí você imagina até o sol tá quente, não sei o quê, doido para tomar. Aí na hora você tem um domínio próprio, você fala, epa, muito obrigado, viu? Mas eu não bebi isso mais não. Você vai dominar. Porque o seu espírito vai subjugar, porque você é livre. Você não é mais escravo daquela vida, você não é mais escravo. O Senhor, Ele entra na nossa vida, irmão, de forma literal, muda de verdade. E a mudança começa dentro de nós, porque nós recebemos o Senhor no nosso espírito. Para que o espírito governe a nossa vida. Ei, tem pessoas que estão aqui, que a sua carne está governando a sua vida. Mas Deus está dizendo, não deixa a carne governar a sua vida, é o seu espírito que tem que governar. É o seu espírito em Deus, por meio do Espírito Santo da graça, Deus tem que dominar, irmão, aleluia. Glória a Deus. Você lembra quando Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer e teve fome? Quem apareceu para ele?
Diabo, quando ele vai pecar, falou o quê? Transforma a pedra em pão. Jesus estava com fome, mas ele transformou por quê? Porque Jesus conseguiu, mesmo ele com fome, ter uma carne querendo, ele conseguiu dominar. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Você vai receber um ensinamento valioso, mano. Porque Deus mudou todo o contexto da pregação para te ensinar isso aqui hoje. Então, voltando em Cornélio, ele era um homem de Deus. Aí esse Cornélio, no final, esse Cornélio, ele vai entrar no propósito de oração. Porque quem tem Deus, tem um relacionamento com Deus, ele sempre vai querer mais intimidade. Sempre vai querer mais de Deus. Então o Cornélio está no processo. E a nossa vida com Deus é processo. Ninguém nunca vai alcançar o nível de espiritualidade que fala, já cheguei no final da vez. Só foi Jesus. A gente só vai alcançar quando nós partimos para a glória. Porque Paulo vai dizer, hoje nós só conhecemos por enigma. Mas vai chegar um dia que vamos conhecer face a face. Então a nossa vida aqui, durante a gente serve a Deus e busca a Deus, é um processo de aproximação a Deus a cada dia. Deus é um rio profundo. Nunca Deus tem limitação. Então quanto mais você busca aperfeiçoar no dom, Deus te usa mais no dom. Quanto mais você busca a presença, mais você vai ter intimidade com a presença. Quanto mais você busca o conhecimento da Bíblia, mais você... Então, quanto mais você vai só se aproximando. É muito rico. Não tem como eu saber a Bíblia tudo, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é muito profunda. Então, a gente vai ver níveis de vida espiritual na vida dos discípulos totalmente diferentes. Pedro de intimidade, João de outra, Tomé de outra, enfim. Todos os discípulos, Moisés era um nível de intimidade, Paulo é outro. O único apóstolo que alcançou um nível de intimidade mais profunda na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Porque a Bíblia revela isso. Paulo, ele conversava diretamente com Jesus no Espírito. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, Paulo teve experiências muito grandes. Então, ele vai escrever, foi ele que escreveu mais livros da Bíblia do que todos os discípulos. Mais epístolas. Ele fundou mais igrejas, ele bateu. Então, enfim, o ministério dele foi expansivo. Mas não parou por aí. Porque sempre a gente busca, estamos no processo. Então, esse Cornélio, ele estava buscando ao Senhor mais de Deus. Ele abriu um jejum. E a Bíblia vai dizer que Cornélio já estava orando ali há 4 dias, jejuando e orando. Olha a sede de Deus. Quem tem sede de Deus para isso. Ele jejuando e orando, buscando mais do Senhor. Até que Cornélio vai ter uma visão. E nessa visão vai aparecer um anjo para ele. Quando o anjo aparece para Cornélio, olha, você vê. O anjo apareceu para ele, quando você está buscando, você vai ter experiência com Deus. Quando você se separa para o jejum, se separa para a oração, se separa para a busca, você desliga dessa vida, você tem novas experiências. Então, você vai começar a ter visão, você vai começar a ter sonhos espirituais, você vai começar a ouvir a voz de Deus e falar, será que é coisa da minha cabeça, meu Deus? Será que isso é de mim? Você vai ver coisas acontecendo de forma sobrenatural, que não é natural, não tem resposta, só se deve. Porque você está buscando mais intensidade. Então o anjo aparece para Cornélio, irmão. E o anjo fala assim, olha o que o anjo vai falar, presta atenção. O anjo fala assim, Cornélio, a sua oração e as suas esmolas subiram a Deus. Sua oração foi ouvida e as suas obras subiram a Deus. Deus estava olhando o que para Cornélio? A sua vida de oração e as obras. Deus está no céu olhando para nós e Ele quer ver as nossas boas obras. Jesus falou quando Ele voltar, Ele vai trazer o que? O galardão. Pai, galardão que recompensa segundo as nossas obras. Deus olha as suas obras. Quando você está lá onde ninguém te vê, o pastor não te vê, ninguém te vê, você fala, Ele está vendo. Ele está te olhando. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas, oh meu Deus, Deus me perdoa, mas dessa vez, fio no laço. Deus está vendo a obra. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele enxerga tudo. Ah, mas isso aqui o pastor John não vai saber, não. Eu. Ele está enxergando o que você está fazendo. Então o Senhor vai ver o que? Receber a oração e receber as obras de Cornélio. Você está vendo por que tem oração sua que não é atendida? Está vendo por quê, Luciano? Porque você orou, mas as suas obras estão ruins. Não subiu até o céu. Você ora, mas as obras são más. Como que Deus vai atender? Então Deus recebe a oração de Cornélio, recebe as obras de Cornélio. Aí o anjo fala assim,
o Senhor mandou, olha o que Deus vai revelar. Quem tem que tirar Deus revela. Você fala assim, esse negócio de Deus revelar nome, endereço é mentira. A Bíblia, o tempo todo a Bíblia vai falar. Olha o que o anjo vai revelar ali para Cornélio. Cornélio, Deus me enviou aqui e mandou te dizer, procura um homem chamado Pedro. O nome dele é Simão, mas o sobrenome é Pedro. Revelando o nome. O nome dele é Simão, mas o sobrenome é Pedro. Eis que ele está lá na casa de um Simão curtidor de couro, em tal lugar. Esse Pedro vai vir até você e vai anunciar as coisas do Senhor. O que Deus vai revelar? Detalhe, Deus revela os detalhes. Aí Cornélio volta da oração, o que Cornélio faz? Cornélio vai lá e chama um dos seus empregados, seus soldados, e fala, vai lá a Jope, até a cidade onde revelou. Eu falei aqui, vai lá a Jope, procura um homem por nome, por sobrenome Pedro. Ele chama Simão, mas o sobrenome dele é Pedro. Deus me falou. Ele está lá na casa de um Simão curtidor de couro. E ele está lá. Então procura ele lá para mim. Porque esse homem vai trazer a mensagem de Deus para mim. Irmão, olha o que vai acontecer. Esse Pedro, Cornélio manda o soldado ir atrás para buscar Pedro. Agora, esse Pedro, ele era judeu. E Pedro tinha preconceito em pregar para os gentios. Ele não tinha essa revelação de Deus ainda. Então ele pregava só para os judeus. Mas esse Pedro, ele está subindo um terraço para orar. Presta atenção. A meio-dia, Pedro vai subir o terraço. Porque fala hora sexta, que é meio-dia. E Pedro vai estar orando. Enquanto Pedro está orando, a Bíblia vai dizer que Pedro tem uma visão. E nessa visão, a Bíblia vai dizer que desceu um vaso bem grande, do tecido de 4 pontos amarrado, diante de Pedro. Ali apareceu um monte de animais de várias espécies. Aí o Senhor vai virar para Pedro e falar assim, Pedro, mata e come. Aí Pedro vai dizer, não, Senhor. Olha como Pedro era preconceituoso. Não, Senhor, porque eu nunca comi coisa imunda alguma. Aqueles animais representavam nações. Aí Deus vai dizer assim, não, Pedro, não chama de imundo quem eu já purifiquei. Porque Jesus, a Bíblia fala, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho gênito para que todo aquele que seja salvo. Jesus morreu na cruz, foi só por mim? Foi por? Então o sangue purificou todos, dando a oportunidade de se arrepender e alcançar a salvação dele. Então quando Deus dá a visão dos animais, fala assim, isso aqui é cada nação. Aí Deus falou, não chama de imundo o que eu já purifiquei. Deus dando um entendimento para Pedro, que era para ele pregar para o gentil, pregar para todo mundo que ele visse. O evangelho tinha que alcançar toda criatura. Aí quando Pedro tem essa visão, irmãos, a Bíblia vai dizer, olha para você ver que até isso aconteceu com Pedro. Porque tem hora que você tem uma visão e fala, será que é da minha cabeça? Será que isso é de mim? Será que foi de Deus? Aí a Bíblia vai dizer, eu estava lendo hoje, a Bíblia vai dizer que Pedro estava confuso com aquela visão. Ele achava que era da mente dele, ou será que foi Deus? Será que é da minha mente? O que é? Será que é porque eu estou com fome? E não sei o quê. E Pedro ficou confuso, a Bíblia revela. Só que na hora, vem esses homens atrás de Pedro, ele chega na casa desse Simão curtidor. Aí na hora, o Espírito Santo fala para Pedro assim, Pedro, tem 2 homens que estão vindo atrás de ti. Quando eles te chamar, vai com eles, porque eu os enviei. Eles eram gentios, então Pedro não ia se Deus não falasse. Aí quando Pedro desce do terraço, quem entende essa palavra, diga amém. Estou aprendendo devagar para você entender. Quando Pedro desce do terraço, e chega ali na casa, a Bíblia vai dizer que ele já falou, ei, Deus enviou vocês aqui, em busca de mim, eu estou aqui. Aí eles hospedaram lá e depois eles foram na viagem para onde? Para a casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, para me adiantar, a Bíblia vai dizer que Cornélio, irmão, olha você ver, olha como que Cornélio era. Cornélio tinha convidado todos os seus amigos, toda a sua família e vizinhos para estar com ele na casa para receber Pedro. Para receber o homem de Deus. Por quê? Porque Cornélio não queria que só ele fosse salvo, ele queria que mais pessoas também fossem. Então Cornélio vai preparar um cenário, olha, é um culto que vai acontecer ali. Todo mundo reunido na expectativa para receber o homem de Deus que ia chegar. Porque Pedro tinha uma mensagem para entregar para eles, e Cornélio não sabia o que era, mas ele sabia que era algo de Deus. Então ele vai chamar todo mundo para compartilhar o que Deus tinha. Aí quando Pedro entra, Pedro vai falar assim, Cornélio, você sabe que eu sou judeu. E como as leis judaicas, a gente respeita a tradição, não era certo eu vir aqui na sua casa e ser gentil. Mas eu sei que Deus me enviou aqui, e agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Mas eu vim aqui, mas por que você me chamou aqui? Pedro pergunta. Aí Simão vai falar assim, o Cornélio vai falar, não, Pedro, é o seguinte, eu estava no jejum de 4 dias, orando a Deus, buscando ao Senhor às 3 horas da tarde.
Me apareceu um anjo na visão. O anjo falou para chamar você que estava em tal lugar assim que você ia anunciar a mensagem do Senhor para mim. Eu tenho algo de Deus para receber através da tua vida. Eu estou aqui disposto a ouvir. Aí Pedro começa a pregar, meu irmão. Pedro começa a falar de Jesus, do sacrifício, da promessa de Deus e tudo. A Bíblia vai dizer que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu e batizou todo mundo naquela casa. Todo mundo começou a falar em línguas estranhas, começou a glorificar a Deus. Tudo foi batizado e foi cheio. Aí quando Pedro vai ver, quando os amigos de Pedro que foi com Pedro viram todo mundo falando em língua, eles falam, não tem como nós negar a água do batismo, sendo que eles receberam o dom que nós recebemos lá em Pentecoste. Se eles foram batizados com o Espírito Santo, mesmo sem ser batizados nas águas, como nós, então vamos batizar eles. Ou seja, a Bíblia vai dizer que naquele momento, Pedro vai ali e faz o batismo e todo mundo batizou nas águas, aceitando Jesus como seu Senhor. Glória a Deus. Confessando ao Senhor. Aleluia. Ou seja, vou traduzir todo esse rodeio que eu dei, meus amados. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, ele tem que acontecer 3 coisas. Quando você está em Deus, 3 coisas tem que acontecer na sua vida. Primeiro, quando você aceita Jesus, você tem uma vida de oração, você é temente a Deus, você tem boas obras. E as suas orações são atendidas por causa das suas boas obras. Não adianta eu orar e ter má obra, Deus não ouve. Porque as obras têm que ser atendidas. Lembra quando Abel e Caim foram oferecer a oferta a Deus? Deus recebeu a adoração de Abel porque a oferta foi aceita. Então a obra tem que ser aceita. Outra, depois que eu aceito Jesus e eu decido mudar de vida por mim mesmo, eu tenho boas obras, eu vou receber o quê? O dom do Espírito Santo, chamado de batismo do Espírito Santo. E depois, pastor, eu vou me batizar nas águas, confirmando que aquela fé minha é verdadeira e que eu creio naquele caminho. E deixa eu falar para você, o que tem de crente hoje que está atrasado para ver a promessa de Deus são muitos. Não decidiu, não tomou decisão. E Deus, Ele quer te encher com o Espírito Santo.